Estamos de volta com Tudo a Ver e quem tá comigo aqui é a atriz Cristina, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer tê-la aqui. Bom, tava olhando o seu currículo, eu vi que você já fez teatro, que você já fez algumas novelas e eu queria que você contasse um pouquinho de você pra gente. Bom, eu comecei a fazer teatro com os meus 17 anos, faz bastante tempo. Eu fui a um ensaio de um espetáculo infantil, por convite de um parente meu, do meu primo, e aquilo me fascinou. A partir dos 17 anos eu resolvi que era isso que eu ia fazer. Da vida. Antes disso, você nunca tinha pensado em ser atriz? Não, antes disso não. Foi a primeira vez e foi daí que startou tudo, né? E você já não tinha ainda, porque com 17 anos você já não tinha uma certeza do que você queria fazer, se você ia fazer faculdade depois que terminasse o colégio? Nunca passou pela sua cabeça? Não, nunca antes tinha passado pela cabeça a possibilidade de trabalhar com teatro, de ser atriz, de dirigir, enfim. Você sempre foi mais espontânea ou você era uma pessoa meio introspectiva, meio envergonhada? Você sabe, para falar a verdade, eu não tinha essa visão de mim. Eu nunca senti esse problema. Não que eu fosse muito extrovertida, nem muito tímida, mas eu não tinha essa característica, não. Eu tinha uma coisa que faz parte de mim, que era uma determinação. Então, era isso que eu escolhi e aí eu fui atrás de saber como é que isso funcionava. Onde é que eu podia estudar sobre isso, como é que eu poderia me informar, e aí eu fui atrás. E aí, quando você começou no teatro ou na televisão? Não, a minha formação é de teatro, eu comecei com teatro, Eu fiz a escola de dramática. Depois dessa peça, aí você foi fazer as aulas? Aí eu fui estudar, porque para entrar na escola de dramática, na Universidade de São Paulo, você precisa ter no mínimo 18 anos, eu tinha 17. Então eu fiquei um ano estudando por conta. Então, eu lia muito sobre teatro, assistia as peças que eram permitidas para minha faixa etária, conversava com muita gente de teatro. Eu fui fazendo um pré-vestibular por minha conta. Por sua conta. Depois eu prestei exame para EAD. E aí, quando você começou, qual foi a sua primeira peça? Na escola, foi um texto, foi uma adaptação de um diretor que chama-se Silvio Zilber, que a escola tinha um processo em que no segundo e no terceiro ano os alunos faziam uma montagem com diretores renomados que eram convidados para dirigir as turmas. E o meu primeiro diretor foi o Silvio Zilber. Era um espetáculo denso, um espetáculo de protesto, era uma coisa assim bem característica daquela faixa etária, né? E daquele momento que a gente vivia também. Depois trabalhei com outros diretores. O que o teatro trouxe para você, assim, para sua vida? Você acha que você se tornou uma pessoa melhor ou mais decidida ainda do que você já era? Ou te trouxe uma segurança? Na sua primeira peça você ficou nervosa ou para você foi tranquilo já? Ah, não, sempre, a gente sempre fica nervosa. Sempre. O nervosismo faz parte. O primeiro dia, o segundo dia, depois de um mês, você sempre fica nervosa. Eu acho que sim. O nervosismo é um motor que te deixa atenta, que te deixa de prontidão. Eu acho que ele faz parte e ele tem que existir. Numa dosagem que você consiga controlar, evidentemente. Mas ele faz parte do processo todo. O que o teatro trouxe para você, assim, como você se via nos 17 anos, quando você começou e agora? Olha, o teatro me trouxe alegria, muita alegria, conhecimento, ele desenvolve as suas atividades intelectuais. Ele tem um campo de abrangência muito grande, que não é só a interpretação, né? Quando você faz uma peça de teatro, você estuda a época daquele texto, o autor daquele texto, em que contexto aquilo aconteceu, no país onde ele foi escrito, enfim, cenário, figurino, às vezes é um texto traduzido, então você trabalha a tradução. Ele tem uma gama muito grande de conhecimento, te dá uma abertura intelectual muito grande. E para você, como que é passar esse conhecimento para as pessoas? Deve ser super gratificante, né? Sem dúvida. Para mim é muito bom. Eu me sinto
muito feliz tendo uma estrutura e uma formação como atriz, mas eu me sinto gratificada quando eu passo esse conhecimento de alguma maneira, né? Eu sei que no caminho todo acontecem falhas. Com assim, certeza, né? Para todo mundo, Faz acho, em parte. toda profissão faz parte. Mas assim, o resultado final de uma produção realizada, de um aluno que entrou a princípio dizendo, eu sou muito tímido, eu só quero poder fazer melhor relacionamento com as pessoas, e no final acaba abraçando essa profissão de alguma maneira, é muito gratificante. Isso ajuda a pessoa que é tímida, que estiver nos assistindo agora e falar, acho que eu quero fazer teatro, para eu conseguir me soltar mais, para eu conseguir me desenvolver mais, é uma boa dica. É uma boa dica. É difícil falar, né, porque é o meu trabalho, mas eu tenho prova de que é uma boa dica. Que é uma boa dica. É um bom caminho. E na TV, como você começou? Então, na TV foi o resultado de um trabalho que eu fiz na Escola de Dramática, né? Era o texto de formação, né, do terceiro ano, era uma montagem, e algumas pessoas da TV Cultura da época foram assistir. E na época eles tinham uma produção na televisão de filmar espetáculos de teatro. Que legal. E aquele espetáculo foi escolhido para ser filmado. E aí eu conheci algumas pessoas envolvidas com novela. E fui fazer um teste. E através desse teste é que eu fui contratada para fazer a primeira novela que eu fiz. Quantas novelas você já fez? Eu fiz 2, eu fiz poucas novelas. Eu fiz o Marrom Glacé, né? Que fez muito sucesso na época. Qual era a sua personagem? Minha personagem chamava-se Zina. Zina. Era o patinho feio da história. Marrom Glacé não é da minha época. Não, não é mesmo, você é muito nova, não é mesmo. Foi assim, no ano seguinte da minha formação, eu fiz a novela, eu fiz a televisão. Então, depois disso, eu fiz alguns trabalhos na mesma emissora e depois fiz uma outra novela em outra emissora. Qual eu fiz no SBT. Na época, a novela chamava-se O Anjo Maldito, que era uma tradução de um texto mexicano, mas era uma novela um pouco mais densa. O Marrom Glacé era uma novela mais leve, era para o horário das 7, era mais divertida, enfim. Qual é a diferença de fazer novela e de fazer teatro? É o veículo. Para vocês que estão ali nos bastidores, não muda. O que muda é assim, é você se adaptar ao veículo que você está, né? Porque o trabalho de criação de personagem, de interpretação, fundamentalmente é o mesmo, né? Mas a dosagem é diferente. Você dosa um personagem de televisão em termos de expressão, muito mais interiorizado do que no teatro, né? Eu acho que assim, na televisão você tem o equipamento que te ajuda, né? Que te dá proximidade ao público. Mas basicamente é isso. Você tem preferência? TV, teatro? Eu tenho preferência por desenvolver o meu trabalho. Assim, o veículo que me proporciona essa oportunidade não me faz muita diferença. Eu acho que assim, tanto trabalhar como atriz, quanto continuar com o meu trabalho dirigindo um grupo de teatro, é o que me satisfaz. Se é por meio do teatro ou por meio da televisão, eu me adapto. Nas suas peças, você é atriz e diretora? Não. Não, eu nunca tive essa experiência, pelo menos não por enquanto. Mas eu sempre ou atuei ou dirigi. E por que Bragança? Eu vi que você tem um grupo de teatro aqui em Bragança e eu queria que você contasse um pouco desse grupo, porque vocês levam entretenimento para pessoas carentes, né? Isso mesmo. Eu trabalho em Bragança já há quase 9 anos. Você era daqui? Não, eu sou de São Paulo, nascida em São Paulo, sou paulistana, mas eu trabalho em Bragança, eu vinha aos sábados, todo sábado. Passear? Não, a trabalho. A trabalho. A trabalho, porque eu já trabalhava em São Paulo durante a semana. Então, aos sábados eu vinha a Bragança para fazer um curso de extensão na Universidade de São Francisco, por convite de uma amiga minha. E deu certo, a cada ano esse curso se renovava, que é um curso de teatro, né, para a comunidade, para alunos, ex-alunos, enfim. E esse curso se renovava todo ano. E todo ano eu fazia uma montagem
como resultado final do trabalho. Há cerca de uns 3 anos, mais ou menos, eu propus à universidade que nós tivéssemos um outro olhar a respeito desse trabalho, que a gente pudesse criar um grupo permanente de teatro dentro da universidade. E a universidade prontamente aceitou. Então, nós fizemos um outro formato, por meio de um edital, convocando todos os ex-alunos dos cursos de extensão dos anos anteriores, para fazer um pequeno exame para a gente formar esse grupo. E isso deu muito certo. Então, tem que fazer tipo um vestibular. Na verdade, na época, tinha que ter, o critério principal era ter participado de algum curso de extensão anterior de teatro. Da universidade. Da universidade. Que isso nos dava algum respaldo de continuidade do trabalho, né? E de pessoas que já tivessem tido o primeiro contato com o teatro, que tivessem tido a oportunidade de participar de alguma produção, enfim. E esse critério resultou num grupo, a princípio com 15 selecionados, de todos que foram inscritos, né? E a partir daí a gente vem fazendo cada ano uma produção nova, levando para escolas, para dentro da própria Universidade de São Francisco. Quem não é da universidade pode entrar no grupo? Pode entrar. O grupo, ele tem como é que eu posso te dizer? Por ideologia, né? Abraçar um trabalho em que todos possam colaborar, né? De alguma maneira, ou produzindo uma arte para fazer um cartaz, um texto para divulgação. Tudo que é feito de divulgação do grupo é o próprio grupo que produz. Então, a gente se autoajuda, né? Nesse sentido. Então, quem quiser participar, poderia participar através de um curso de extensão que atualmente existe. Né? E é pago? Neste ano, sim. Tá. Mas ele termina no final do ano. Eventualmente, eu não sei ainda, mas pode ser que isso se renove para o próximo ano e aí a gente dá continuidade a novos elementos, né? Porque em alguns casos, alguns são alunos atuais da universidade, então em momentos mais difíceis de estudo, eles se ausentam, dão lugar a outras pessoas, mas o grupo sempre se mantém sendo alimentado por novos integrantes, enfim. Onde vocês fazem essas peças? Olha, nós já fizemos em vários lugares, dentro da própria universidade, né? Por ocasião de alguma festividade ou de algum convite, em escolas carentes da região, né? Nós já fizemos na APAI, por exemplo, na ECOA, em várias outras escolas, especialmente nos finais de semana, porque o grupo todo trabalha. Então, a gente precisa da disponibilidade deles, né? E o objetivo do grupo é mesmo levar o teatro para as pessoas carentes? Não só levar o teatro para as pessoas carentes, mas a formação de um público de teatro, né? Então, quando a gente consegue levar o espetáculo para onde o público está, é muito bom, porque a gente percebe o quanto é carente a população dessa ação, né? De trazer cultura, de promover um debate, de discutir sobre, enfim, eu acho que é muito importante esse trabalho que é feito. Eu tenho umas fotos de uma peça e eu queria que você me contasse qual é a inspiração que você busca para fazer essas peças e como você escolhe? Cada peça tem um tema ou você sempre reapresenta o mesmo tema? Olha, esse, por exemplo. Esse é Saltimbancos. Tá. É o que a gente está recentemente fazendo, né? Em escolas e dentro da universidade. Esse é um texto que foi feito por uma grande diretora que eu conheço em São Paulo, que é Cristina Trevisan. Esse espetáculo chama-se Rápidas e Brejeiras. São crônicas de Arthur Azevedo, da virada do século. E é um texto muito atual. E foi feito pelos mesmos alunos, né? Então você vê que no Saltimbancos eu tenho 4 personagens principais que são os animais. Os outros personagens foram feitos também pelos próprios alunos, mas como crianças. Então todos eles participam. No caso de Rápidas e Brejeiras, que foi a foto anterior, eu tinha lá os 14 envolvidos no grupo, né?
fazendo vários personagens, trocando de roupa em cena, arrumando o cenário em cena, que a plateia vê como é que funciona. Esse também é Saltimbancos. E como é que a gente consegue agilizar essa movimentação. A escolha do texto, em alguns momentos, é sugestão do próprio grupo. É uma querência, é um desejo deles. Saltimbanco foi um desejo deles de fazer um espetáculo infantil dirigido para esse público. No caso de Rápidas e Brejeiras, fui eu que sugeri o texto. E o texto atual que a gente está trabalhando agora, que chama Família Quase Vende Tudo, é um texto que eu escrevi. Que legal! Foi muito, muito gostoso. Em função das improvisações que nós fizemos por uns 2 ou 3 meses. Então é resultado do trabalho deles associado ao que eu consegui organizar. Então, assim, não existe uma regra. Cada montagem é uma experiência nova. Então, se alguém quiser sugerir uma peça, se alguém do teatro quiser sugerir uma peça, eles sugerem e você que responde se dá para fazer ou não. Se dá para ser acolhida a ideia ou não. Vai depender um pouco de número de personagens, da nossa disponibilidade de produção, enfim, é uma série de fatores que envolvem a realização de um espetáculo. Né? Por ano, quantas peças diferentes vocês fazem? Pelo menos uma. Pelo menos uma. Em alguns casos excepcionais, como esse ano, 2. Então, a gente tem um infantil e o Família Quase Vende Tudo. E se tudo der certo, para o ano que vem a gente faz mais um infantil. É gostoso, porque é muito bom fazer espetáculo. Acho que a alegria das crianças de ver e de conhecer essas coisas que é gratificante, né? É muito bom o resultado em cena. A participação, a acolhida que a gente tem dessas crianças é muito legal. É muito bom. Cristina, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, como pode fazer? Olha, pode acessar a gente agora pelas redes sociais sempre, né? Pelo Face, eu acho que tem como a gente dar uma indicação pelo Facebook, a gente tem no Reserva Cultural, tem um e-mail também, que é o teatro.reservacultural@gmail.com. Enfim, para conversar com a gente, para sugerir. No Face as pessoas ficam sabendo das apresentações, onde a gente está indo e tudo isso. Esse ano vai ter alguma apresentação? Eu acho que no final do ano, sim. No final do ano a gente conseguiria fazer alguma coisa. Aonde, geralmente? Olha, se não for no próprio campus da universidade, aí a gente tenta uma parceria com Casa de Cultura, mas a gente divulga. Quando vocês fazem na universidade, só os alunos da universidade podem assistir ou outras pessoas também podem? Não, depende da atividade a qual a gente está atrelado, né? Porque se é alguma atividade específica de alguma semana específica da universidade, aí seria só para os alunos da universidade. Caso contrário, não. Caso contrário, é aberto à população, aí é divulgado para quem quiser, quem tiver interesse, poder participar, poder assistir. São todos muito bem-vindos. Que bom. Cristina, eu queria agradecer a sua presença aqui no Tudo a Ver. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade e agradeço a gentileza de ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho. Imagina, vocês são sempre bem-vindos. Bom, e o Tudo a Ver acaba aqui, mas amanhã a gente volta com muito mais Tudo a Ver.